O nosso convidado para esta conversa no memorial é advogado, agropecuarista, empresário, representante do Vale do Açu, 2 mandatos de deputado estadual. É um prazer receber aqui o deputado Manuel Montenegro Neto. Para bater papo, né, me ajudar a conversar com o Manuca, me permita é o nome, citá-lo carinhosamente por Manuca, nós também convidamos o nosso colega jornalista Rosemilton Silva. Mais uma vez, obrigado pela presença, deputado. Vamos tratá-lo como deputado. Você está aqui no ambiente do nosso memorial legislativo. O nosso programa tenta, num primeiro bloco, resgatar a história daqueles que fizeram e fazem o Legislativo no Rio Grande do Norte ao longo dos seus 181 anos. A sua família, a família do deputado Montenegro, está presente na Assembleia Legislativa desde o século XIX. E para a gente começar a resgatar este passado, eu pergunto, quem foi Ovídio Montenegro? Ovídio Montenegro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, relembrando exatamente o passado, já que eu falo muito, quem não tem passado não vive presente, nem pode planejar futuro. Ovídio Montenegro foi o pai do Major Manuel de Melo Montenegro, que deu origem ao município de Ipanguaçu e Afonso Bezerra, que eram, nessa época, essas terras, vinculado ao município de Santana do Matos. Os montenegros, na nossa conversa antes de iniciarmos o programa, os montenegros tem Montenegro à margem direita do Açu e à margem esquerda do Rio Açu. E onde fica Manuel Montenegro Neto? Porque também houve um Manuel Montenegro Júnior, tem uns 3 Manuel Montenegro na família. O problema é o seguinte, de Açu a Macau, o rio descendo, na margem direita morava o Ovídio Montenegro, que era o pai do Major Montenegro, Manuel de Melo. Foi o primeiro cartório de Açu. Isso, da região. Então, veja bem, Manuel de Melo Montenegro morava à margem direita, que é o município hoje de Ipanguaçu, até Afonso Bezerra. A margem esquerda era o município de Açu, que chegava até Macau, próximo a Macau. Então, margeava a margem esquerda até hoje o município de Porto do Mangue. Então, se raciocinarmos naquela época, Carnaubais e Porto do Mangue eram distritos do município de Açu. Então, Manuel Pessoa Montenegro, que é o meu avô, ele morava e tinha as fazendas na margem esquerda, que é exatamente, na época era o nome de Santa Luzia, que hoje é o município de Carnaubais. E o município de Ipanguaçu surgiu sendo desmembrado de Santana do Matos, e depois Afonso Bezerra, já feito também município pelo próprio Major Montenegro, na época já foi. E o Major Montenegro foi prefeito de Santana do Matos. Foi prefeito, ele foi intendente e foi prefeito de Açu também? Não, Açu foi... Ele foi intendente, quer dizer, na época do Império, né? E depois foi prefeito constitucional. Exatamente. Também de Santana do Mato. Sim. O velho Ovídio Montenegro que você está perguntando, inclusive as fazendas... Ele teve 5 legislaturas. Foi. E depois veio o doutor Pedro Amorim, que era cunhado do Major Montenegro, casado com a filha do Ovídio Montenegro, que foi presidente aqui da Assembleia também. Isso. A casa grande de Picada e Itu é a mesma coisa? Porque são várias fazendas do lado direito. Itu, Picada e tem Ponta Grande. Então, isso constituía uma fazenda só. Essas fazendas, inclusive, você sabe que existe hoje ainda a escritura pública assinada por Dom Pedro II em Salvador. Foi comprou a coroa as terras.
E essas terras, elas passaram a ser município como? Houve doação da parte dos montenegros? Eles mesmos construíram o município de Panguaçu, desmembrando de Santana do Matos. E depois, Afonso Bezerra e João Batista Borges Montenegro foi prefeito de Afonso Bezerra. João Batista Borges era filho de quem? Do Major Montenegro, Manuel de Melo Montenegro. Como eu tenho também. Edgar Barbosa também, né? Não, Edgar Montenegro. Sim, Edgar Montenegro. Edgar Borges Montenegro. Exato. Filho do Major. O Major tinha 7 filhos, homens, e o meu avô tinha 8 filhos, sendo que tinha 4 homens e 4 mulheres. E tem um Montenegro, tem um Manuel Montenegro Pessoa também. Né? Não, Manuel Pessoa Montenegro é o meu avô. Isso. Que eu tenho o nome dele, Manuel Montenegro Neto. Perfeito. E o outro, veja bem, Manuel de Melo Montenegro tem um filho chamado João Batista Borges Montenegro. O meu avô tinha um filho, João Batista Lacerda Montenegro. Lacerda no caso de minha avó. E, Sua avó paterna. sim. Aí tinha José Borges Montenegro, o Manuel de Melo. Aí o Manuel Pessoa tinha José Lacerda Montenegro. Vila, Não, pode continuar. Vila você. de Sacramento que virou Ipanguaçu, por ação do deputado Manuel de Melo Montenegro. Essa vila É o município de Ipanguaçu. é o hoje. município de Ipanguaçu, né? Na época, essa vila é município de Santana do Matos. Exatamente. Porque na época não existia distrito, existia vila. É tanto que a fazenda Como em que hoje Portugal tem a até hoje, Cefete, certo? Era a fazenda Sacramento, que era onde tinha as pesquisas de irrigação, tudinho, do Vale do Açu, certo? Que o pessoal do Seridó vinha estagiar nessa fazenda modelo, como, vamos dizer, um centro de estudo e pesquisa, que hoje, inclusive, na margem esquerda da estrada tem a Imparne. Então, lá se fazia todos os testes de fruticultura, de algodão, era na Fazenda Isso Sacramento. no século XX. 20 já. Que foi doado para a Embrapa ou já foi doado para a Emparne? Embrapa. Aquela área. Não. Aquela o área foi governo- primeiro doado para a Embrapa. Não, primeiro para o Ministério da Agricultura. Aí do Ministério da Agricultura foi feita a Fazenda Sacramento. Depois veio para a Embrapa, quando se criou a Embrapa. E quando se fundiu aqui Embrapa Imparne, passou para Imparne. E o outro lado virou Cefete agora. Sim. A gente está fugindo aqui um pouco Mas é isso mesmo, do porque, tempo. veja bem, Manuel de Melo Montenegro, eu fiquei impressionado ao visitar a sua história, era um empreendedor. Os dois. Os dois. Porque a fazenda, a Montenegro Agropastoril S.A. é do Manuel de Melo Montenegro. Ele Certo? morreu com 97 anos, em 1991, e com 95 anos de idade ele fez questão de votar para prefeito de Ipanguaçu. Exatamente. E com 93 anos de idade, ele percorria sua fazenda a cavalo, tangendo o gado dele. É verdade que ele profetizou o dia da morte dele? Praticamente. Eu também encontrei isso nos assentamentos, que ele disse, vou morrer no dia do meu aniversário. É interessante. Se nós falarmos em profetizar, o meu pai profetizou o dia que ia morrer, que seria num domingo à tarde, e que passaria a tarde em Natal, o corpo, mas tinha que ser enterrado na segunda-feira em Açu. E na terra. Bem, nós também não vamos perder essa oportunidade que está o filho aqui para falar sobre o pai. 5 legislaturas, o deputado Olavo Montenegro, 5 legislaturas. Sonhava com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Com sistema de Um barragens. sistema com tudo aquilo. Também visitamos os seus assentamentos aqui e ele seguiu mais ou menos a mesma linha do Manuel Montenegro, da família e dos empreendedores. Olhe bem como eram os políticos do passado.
Você está falando sobre Manuel de Melo Montenegro. Mas eu Se queria que você nós, falasse se nós sobre- formos para Manuel Pessoa Montenegro, hoje, onde é a Petrobras, a refinaria, era uma salina do pai dele, certo? Ele se formou em farmacêutico no Rio de Janeiro, com 2 irmãos se formaram em medicina no Rio de Janeiro, Seu avô. isso, e os 2 irmãos dele. Ele veio para Macau, que era a sede da região do Vale, porque tinha hospital, farmácia, tudo. E ali onde é Guamaré, exatamente era as salinas dele. O avô dele, que é o meu tataravô no caso, não é isso? E construiu aquela igrejinha que hoje ainda existe na cidade de Guamaré e está enterrado no piso da igreja. Aí daí ele vem para Macau, porque era as enchentes, todo o pessoal do vale vinha para Macau, com medo do inverno, porque as enchentes alagavam o vale. E ele ficou trabalhando nas fazendas, na margem esquerda, que é o município de Carnaubais, que era Santa Luzia antigamente. E a sede da fazenda era Rosário. Nesta fazenda, naquela época, nós estamos falando há 100 anos atrás, tinha cerca de 180 casas, famílias moravam lá, tinha escola, tinha igreja, e um dia, na cheia, certo? Derrubou tudo, só ficou a casa grande. Aí foi quando ele disse, aqui tem que ter um novo projeto para mudar as famílias para morar no tabuleiro, porque no vale inunda. Então veja bem, nisso eles trabalhavam com algodão, com cera e gado, e sal. Isso na margem esquerda, por causa das salinas, aquelas salinas de Porto do Mangue era deles, né? E no lado direito, que era no caso o Major Montenegro, era mais gado, algodão e peixe por causa da lagoa da Ponta Grande, que é na fazenda Itu. Essa lagoa, eu considero a melhor fazenda do Nordeste brasileiro, era esta fazenda. Ela está ativa ainda? Não, aí é onde houve um problema terrível. Essa fazenda, Ponta Grande, que se tornou a MASA, não é isso? Isso. Montenegro Agropecuária. Montenegro Agropastoril. Agropastoril, ela colhia uma média de 1.000 quilos de peixe por dia. Ela tem 33 milhões de metros cúbicos de água, uma fazenda só numa lagoa privada, no centro da fazenda. A fazenda tinha 28 mil hectares de terra, tinha 40 quilômetros de Panguaçu, nas últimas casas de Panguaçu, à direita para Afonso Bezerra, são 42 quilômetros, era a extensão da fazenda, com água de subsolo e terras férteis que eles plantavam algodão. Não, petróleo lá não chegou. Vai chegar agora uma coisa tão boa, ou melhor do que petróleo, que se chama energia eólica. Também é um dos temas que a gente vai tratar aqui no programa, né? Sim, mas essa fazenda de 42 quilômetros, hoje ela... Aí essa fazenda teve um problema seríssimo. Quando eu passei pelo Ministério da Agricultura, logo depois que saí, fui procurado por um grupo de empresários que queriam fazer um projeto social no Nordeste brasileiro. E eu convenci eles que o melhor lugar seria este, aqui no Rio Grande do Norte, que eles queriam plantar fruticultura, principalmente banana. Seria banana, melão, melancia e manga. Um projeto de piscicultura... Agora uma manga espada. Viu? Um projeto de piscicultura, um outro projeto de flores, e esse grupo era encabeçado por 5 homens, grandes empresários do Brasil e no mundo, que eles queriam deixar um legado de um projeto social. E estava envolvido a LG, eletrônica, a Brastemp, o Banco de Santos, tinha os Armazém Martins de Uberlândia e tinha era capitaneado pelo doutor Guilhermo, que ele era um argentino que morava em São Paulo, que foi quem revolucionou os frigoríficos
do grupo Matarazzo, certo? Vendendo sebo dos frigoríficos da Argentina para São Paulo. E daí eles idealizaram esse projeto e pediram para eu desenhar o projeto. E eu idealizei o projeto, eles aprovaram. Quando estava tudo pronto, um investimento que nós perdemos há 10 anos atrás, de 120 milhões de dólares, totalmente da iniciativa privada, certo? Tudo a custo zero, não teria, vamos dizer, nenhum juro, nada. Ia ser construído lá um frigorífico, uma fábrica de irrigação, um equipamento de irrigação, uma escola técnica agrícola, com banda de música, com tudo, aproveitando os moradores da própria fazenda e da região, certo? Só agrônomos eles iam precisar de 60 agrônomos. Eram 2.000 glebas. E o que foi? Era 2.000 glebas irrigadas que os irrigantes iam receber a terra desmatada, cercada, plantada, com o contrato de comprar a produção durante os próximos 10 anos. Aí se associaram um grupo espanhol, um outro americano, que era para fornecer essas frutas, principalmente banana, para o porto de Roterdã, certo? E quando terminasse esse contrato da compra, tudo isso era dos colonos. Então, eu idealizei o primeiro condomínio rural no Brasil e até no mundo, certo? Feito pela iniciativa privada. Sabe o que aconteceu? Há 10 anos atrás, o INCRA foi e desapropriou as terras e está lá a maior favela rural do Brasil. Pode ir lá. Sem produzir mais peixe, nem para eles mesmos comerem. O que aconteceu com a lagoa, me parece também que também andaram poluindo muito a lagoa. Eles mesmos. Sim, isso que eu digo. Deixou de ter comando. O sistema que está lá, né, nesse momento, poluiu tanto que hoje não há oxigenação na água suficiente para que você possa produzir peixe. É isso mesmo, Manuca? É verdade. Naquela época, há 40, 50 anos atrás, tinha uma média de 150 canoas pescando dentro dessa lagoa. Então tinha vários pontos lá de colheita de peixe. Na época boa da colheita, chegava a produzir 5.000 quilos de peixe por dia. Então isso acabou. Ele tem, nessa fazenda, tem 1.800 hectares de vale. Quando a lagoa baixava, ele plantava esse vale de milho, sorgo, principalmente até arroz. Plantava. Tem 240 casas aproximadamente, com escola, posto de saúde, tudo, está lá. Sem mais produção que é boa, produção que é boa. E nessa época, 15 anos atrás, tinha 2.000 pessoas morando lá. Todas seriam aproveitadas no projeto e todos passariam a ser dono. Eu não lembro, como jornalista, de ter tido conhecimento disso. Foi divulgado que esse grupo, com toda essa montagem, todo esse desenho por você preparado, isso foi divulgado? Foi muito debatido. Olha, não é que o INCRA atravessa o INCRA atravessou, foi logo no início. Foi provocado por quem? Foi logo no início do governo de Lula, que estava na efervescência do PT, do socialismo, do trabalhador, não é isso? Só para você ter uma ideia, a família concordou na venda da propriedade, que era para esse grupo montar um projeto social, né? Então foi feito, inclusive na junta comercial, a transferência oficial da área, quando o INCRA desapropriou. Nesse momento, estiveram comigo, e inclusive no INCRA, que era senador da época, Fernando Bezerra, Garibaldi e o deputado Nélio Dias. Eu estive uma oportunidade, no primeiro ano do governo Lula, o Zé de Alencar veio passar o Natal e o Réveillon aqui em Natal, no Hotel Vila do Mar. E eu com a família, tivemos um encontro com o Zé de Alencar, eu levei o projeto, entreguei a ele vice-presidente da República, certo? E mostrei para ele que isso era um projeto da iniciativa privada, mas social, e que isso seria transferido em 5 anos, tudo para os colonos. E eles queriam garantir, porque o grande problema não é plantar, é ter quem compre o que você plantou. O problema não é você industrializar
O problema é você vender aquele produto que você industrializou. É aquele negócio, né? Você não deve produzir para vender, você tem que vender para plantar. Perfeito. Alisson Nós vamos concluir, nós vamos concluir concluir. essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo. É rápido. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Estamos entrevistando o deputado Manuel Montenegro Neto. Vamos para o segundo bloco, resgatando ainda o final do primeiro. O vice-presidente, ao receber o seu projeto com toda a documentação, ele não se entusiasmou pelo projeto? Ele se entusiasmou, que ele era um grande empresário brasileiro, com espírito público, não é isso? E ele disse que ia olhar isso com todo carinho em Brasília, através da vice-presidente da República, e entrar em entendimento com o ministro da Reforma Agrária, porque um projeto produtivo desse não poderia deixar de ser executado. Só para você ter ideia da magnitude, o vice-presidente do Banco do Brasil do agronegócio veio aqui a Natal. O superintendente do Banco do Brasil daqui e o de São Paulo procuraram essas empresas lá em São Paulo, inclusive os presidentes dos grandes frigoríficos do Brasil, que era o Bertini e outro grupo, certo? Que procuraram, foram na casa dele em São Paulo dizer que o Banco do Brasil estava à disposição para financiar tudo isto. E ele disse, não, isso é um projeto social que nós estamos fazendo. Se você tiver de financiar alguma coisa, certo? Você vai financiar lá os produtores com o nosso aval, porque a compra de todo o produto será nossa. Então, nós vamos, inclusive, fazer a ferrovia Afonso Bezerra Natal, para escoar a produção, e vai servir para toda a região do Vale do Açu. E os projetos de assentamento rural, de colonização, que estejam por perto, certo? A gente dá a mesma assistência técnica para eles também progredirem. E quem atravessou e acelerou esse processo? Nisto, quando eu falo com o senador Garibaldi, senador Fernando Bezerra e o deputado Nélio Dias, eles vão a Brasília e mostram a magnitude disso social. Não era econômica, ninguém queria ganhar dinheiro nisso. Todo mundo, o objetivo dessas grandes empresas era os donos, presidente das empresas, todos homens de 70, 80 anos ou mais de 80 anos, queriam deixar um projeto social, como se faz vários no Amazonas, queriam fazer no Nordeste. Foram lá, agendaram tudo, coincidentemente, o superintendente do INCRA, da época, que era César, que hoje até é o presidente da Emater, vai a Brasília, leva a proposta ao ministro da Reforma Agrária da época e, surpreendentemente, nós recebemos o Diário Oficial com a desapropriação da propriedade, onde ia ser irrigado 10 mil hectares de terra, dos 15 mil existentes, iam ser construídas 2 mil casas. Contudo, essas empresas iam equipar as casas com televisão,
com geladeira, com fogão, tudo prontinho, uma casa modelo, certo? Foi desapropriado e a família ficou desorientada no negócio, vamos dizer, a surpresa, e aí disse, olha, vamos deixar eles tomarem conta, o prejuízo financeiro que nós vamos ter, que era a venda, vai ter a desapropriação, é um prejuízo muito grande, mas vamos deixar para ver o que é que eles fazem. Tiveram prejuízo e a população teve um prejuízo muito maior. Hoje poderia estar lá trabalhando, na minha visão, cerca de 10 a 15 mil pessoas. Pegando carona no mestre Drummond, esta fazenda hoje é uma fotografia na parede. Exatamente, e a melhor fazenda que eu conheço no Nordeste brasileiro. As terras lá são realmente muito boas. E há um outro aspecto, que é a água de lá, que é muito boa. O que não é fácil de ser encontrado, né, Manuca? Você tem uma lagoa com 33 milhões de metros cúbicos, onde o rio Pataxó, que foi essa perenização até pela barragem do Açu, reabastece ela. E ela, quando enche, sangra no rio Açu. E do rio Açu, que é na altura do Arapuá, isso é um distrito de Panguaçu, sangra para o rio Açu, que essa água poderá ser o excedente também acoplado à água que está vindo da barragem para irrigar as duas margens do vale. Era um negócio espetacular. Mais da metade de um Itãs. Só para você, o nosso telespectador ter uma ideia, o Rio Grande do Norte hoje, todo o projeto de irrigação do Açu-Mossoró, que tem essas exportações de fruta, de melão, mamão, tudo para a Europa, hoje nós só temos 12 mil hectares de terra irrigada. E lá seria 10 mil, só nessa fazenda. A água do Como é que vai o Diba hoje? Olhe bem. Diba é distrito de irrigação. Irrigado do Baixo Açu. O Diba, na época da desapropriação, eu era deputado. Foi construída a barragem. O Diba é um projeto posterior, que na desapropriação inicial era para desapropriar o vale, 22 mil hectares de terra do vale. E nós defendemos, que vinha da defesa do meu pai, Olavo Montenegro, que não deveria se desapropriar o vale. O vale já era dos proprietários que trabalhavam em minifúndios. E sim fizesse irrigação das margens direita e esquerda do vale, que eram terras tão boas quanto a dos vales. E se já tinha as famílias trabalhando, porque ia mexer no que já era produtivo. Aí foi criado o distrito de irrigação do lado direito, que depois recebeu o nome de Diba. Era para ser irrigado 22 mil hectares, como na margem esquerda tem 100 mil hectares que não tem nada plantado hoje. E na margem direita, que é este, era para plantar os 22, hoje só tem 3 irrigados. Os outros 3 que ficaram prontos, abandonaram, não assentaram as empresas ou famílias e destruiu-se tudo que foi investido lá. O deputado tem uma empresa de consultoria nessa área, né? Agro-pastoril, agroindustrial. E trabalhou muito mais após os seus 2 mandatos e nunca parou de trabalhar nessa área. Você consegue ainda ter acesso para salvar o Vale do Açu aos empreendedores? Com tanto desastre, né? Com tanto... Olha, eu sempre tanta coisa perdida, você ainda tem estímulo para ir à luta? Olha, lamentavelmente, todo o nosso trabalho, certo, durante esses 40 anos, nós vimos vários resultados. Agora, lamentável é você ver que não acompanharam os governos, desincentivou as empresas a investir na região. Por exemplo, hoje, quem é que tem coragem de investir no Vale do Açu com os problemas que existem na barragem do Açu, Armando Ribeiro Gonçalves, a Oiticica que não fica pronta e a outra barragem que era para ter sido construída também, que era em Jardim de Piranhas? Nada disso aconteceu. Quem investiu no Vale do Açu nos últimos 20 anos, em 2009, na cheia de 2009, perdeu. Está aí a Del Monte Mundial, a segunda maior empresa de fruticultura do mundo, está abandonando o vale.
Todas as demais empresas que estavam se instalando lá, de camarão, produção de camarão e fruticultura, desistiram porque as águas das enchentes de 2008 e 2009 destruiu tudo. E ali me parece, eu não sei, você é doutor no assunto lá, ali me parece ser o seguinte: o governo finge que faz as coisas e os irrigantes fingem que fazem também. Essa é uma concepção que eu tenho, evidente que eu não posso generalizar, porque há alguns irrigantes lá que trabalham duro mesmo, trabalham pesado. Mas isso é verdade? Eu estou certo? Eu estou errado? Como é? Você está absolutamente certo. Certo? Porque veja que é um absurdo um projeto que ficou pronto, 3 mil hectares de terra, e passaram 10, 15 anos e não se dava, nem se vendia, nem se loteava, o que loteou não entregou e não se produziu nada, e se gastou lá 20 ou 30 milhões de reais, significa o que? 10, 15 milhões de dólares perdidos. Os fios, posteação, vamos dizer, tanques de irrigação, tudo perdido. Você falou agora. Até a captação d'água é complicada ali naquela área. Ainda acontece um absurdo. A captação de água lá, que a água da barragem é para irrigação e dava suficientemente tanto para o consumo humano como para a fruticultura, se instala a Termoaçu para fazer com a água da barragem vapor para se extrair petróleo. Aí depois fazer energia. Essa energia não está sendo utilizada pelo Rio Grande do Norte. É uma termoelétrica com gás, usando água de irrigação, e a energia está sendo vendida para a Bahia. Só não é para o Rio Grande do Norte. Aquele problema jurídico, de ordem jurídica, com o DIBA, aquilo foi resolvido? Interessante. Agora, o pessoal precisava ter um título na mão para ter acesso ao crédito. Você veja bem foi o que resolvido aquilo? Foi. Olha bem, o que é decisão política, vontade política. Agora, o governador Robson Farias, com o secretário de Agricultura, Haroldo da Buana, em 6 meses resolveram todo o problema. Era simplesmente dizer, faça, assine, entregue. Foi feito, dos 3 mil hectares. Mas não havia uma questão também, Manuca, com relação à parte dos irrigantes, que não pagaram, alguns deles não chegaram a pagar o título, ou isso não existiu? Porque alguns governos disseram isso. Não, isso é interessante. Era a segunda etapa, que é essa que abandonaram. Na primeira etapa... Tem dois... Então tem duas etapas. Tem a etapa empresarial e a etapa... como colonização. De colonização. Que eram 8 hectares. A de colonização e 50 e 100 hectares a empresarial. A empresarial foi que se abandonou. Perdeu-se tudo. Já temos sido até leiloado, loteado. Agora, veja como são as coisas. Há 2 anos atrás, eu trouxe aqui uma mega empresa brasileira. Uma das maiores cooperativas do Brasil. A Castrolanda. É uma empresa que industrializa 1.200.000 litros de leite por dia. Faturou o ano passado 3 bilhões de reais. Qual a sede dela? Castro, no Paraná. Isso. Certo? Tem 60 anos de existência. Eu trouxe a Natal, na Festa do Boi, em 2014, o presidente e o diretor executivo da Castrolanda. Inclusive, a governadora Rosalba Serlino cedeu o avião do Estado para nós sobrevoarmos o Vale do Açu, eu querendo atrair uma filial da Castrolanda para o Rio Grande do Norte e resolvermos definitivamente o problema de produção de milho do Rio Grande do Norte para a avicultura e a pecuária e a alimentação por causa da seca, já que a gente tinha água para irrigar, e a industrialização do leite do Rio Grande do Norte. Porque se nós não tivermos uma empresa âncora aqui para industrializar o nosso leite, nós não vamos ter mais problema, nós não vamos acabar com o problema da pecuária leiteira. Está aí o Ceará, está aí Pernambuco, desenvolvendo, crescendo assustadoramente,
e nós nos acabando assustadoramente. Então, sobrevoamos, mostrei tudo, ele ficou estarrecido. Como é que tudo isso estava parado? E nisto, realmente, foi no final do governo, já é em outubro, e até hoje está parado. Aí eu soube agora, o ano passado eu estive na Castrolanda no mês de setembro, e eles me falaram que o governo da Bahia está oferecendo tudo para eles irem para a Bahia. Como eu vou aproveitar... Sim, mas eles não vieram para aqui por quê? Interesse. Não teve interesse. Essa fábrica... Ele cobrou alguma coisa do governo? Não, eu que cobrei, olha, estou esperando, vamos, tem que ir ao Paraná, tem que ir a Castrolanda, vamos atrair uma grande cooperativa para cá, certo? Mas até hoje está tudo adormecido. Quer ver uma outra história? Você falou que a bacia leiteira precisa De uma âncora. de uma âncora, né? É. Então hoje, o programa do leite hoje, a âncora é o governo, né? Sim. É uma âncora que comprava 160 mil litros de leite até o final do governo de Garibaldi e que hoje compra 60, 70 mil litros e que está se direcionando para a agricultura familiar, que não tem uma produção tão grande hoje, nem tem estrutura. E nem vende. Certo? E nem vende. E o nem vende. E o pior... Não vende ao governo. A agricultura familiar não vende vende ao na governo. cidade, ali pertinho. Porque o então, governo paga dia. 1,15 o litro de leite Todo dia. e ele vende na cidade o leite in natura a R$2. Então ele não vai Ele vender ao recebe governo. na hora. Na hora, e o governo está atrasado 3 meses. Ô Zé Milton, você ainda continua também com a mão na massa. A agricultura irrigada, a Emater chegou a montar a compra de toda essa produção. Isso foi abandonado por questões de preço só? Não está abandonado. Não está abandonado. Não está funcionando. Não está Como deveria. abandonado. Não é questão de preço. A questão é a seguinte. A agricultura familiar, e Manuca sabe disso, e você que é de Seridó sabe muito bem disso, a agricultura familiar, o cara produz 10, 12 litros de leite por dia. Ele não produz mais do que isso. Ele não vai vender ao governo por 2 razões. Primeiro, por uma questão de logística. Ninguém vai querer sair arrodeando, como diz o Matuto, aqueles sítiozinhos para pegar 10 litros aqui, 15, acolá 20, não sei o que. O cara vai pegar o leitinho dele, ele já tem a freguesia na rua, ele vende a 1,50, 2 e recebe na hora. Ele não leva 3, 4, 5 meses para receber. Ou transforma em queijo de coalho. Também. Olha, no Seridó Se tem... fizer um bom queijo de coalho, ele Também. Não, conta pra mas ele. só para você Também. ter uma ideia, o Seridó hoje, nos 23 municípios, tem 450 queijeiras. Ele vai deixar de entregar na queijeira para entregar ao governo? Agora, Difícil. o que é lamentável é que 80% dos produtos derivados de leite que Natal consome vem dos diversos estados do Brasil, onde a gente podia Por um produzir. preço mais baixo do que o nosso. Não, porque o derivado é mais caro, Não, porque mas é em termos de tudo. preço. Agora, nós não temos é produtividade. Deputado, o Vale abandonou a economia tradicional, o extrativismo da carnaúba e a pesca artesanal? O grande problema do Vale, na Serra Carnaúba, é a colheita. Não se modernizou a colheita. Houve uma queda de preço no mercado internacional, então não se modernizou a colheita. Como a mão de obra hoje está muito difícil, que o homem não quer mais trabalhar como trabalhava há 50 anos atrás, porque eu não quero fazer aqui nenhuma apologia política, nenhuma crítica política. Agora, eu quero ver qual é a empresa, qual é a fazenda, qual é a pessoa no Seridó e no Vale do Açu, se montar o negócio, qual é a mão de obra que ele vai encontrar lá para trabalhar. Este é um grande problema. Vamos para o segundo intervalo e retornamos daqui a pouco. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar.
Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. Voltamos com a entrevista com o deputado Manuel Montenegro, agora no terceiro e último bloco. Deputado, ao final deste programa, eu vou repassar para as suas mãos os assentamentos que o memorial tem aqui da toda a produção legislativa de Olavo Lacerda Montenegro, seu pai, né? Fazendo um apelo de que amplie esses dados, né? Amplie toda a luta do seu pai, que a gente precisa guardar aqui no memorial. Fique à vontade, mande no formato que quiser, por escrito, por e-mail. Né? Realmente, eu lhe agradeço, vou olhar com bastante atenção e cuidado. Tem assuntos interessantes. Né? A grande luta por irrigação, o que é trem da vergonha aí, por exemplo? Aqui tem o trem da vergonha, aquele... Era sair um trem com água de Natal para matar a sede do povo de Laje e Angicos. Aí ele cobrava aí a barragem. E se tivesse, acabava com o se tivesse a barragem, se faria a adutora e não teria problema. Está aí hoje se tomando água da barragem até Riachuelo. E acabou-se o trem da vergonha. Meu pai era um idealista. Ele sonhava acordado. Como você. Eu aprendi com ele. Eu poderia lhe citar, dentro desses discursos que ele fez aqui e que eu fiz, certo? Alguns projetos, algumas ideias que ele tinha. Olhe bem, ele idealizou, meu avô idealizou a ponte do Açu, do rio Açu. Ele dizia, eu só quero morrer quando eu passar por cima desse rio e não molhar mais meus pés. Governo Dutra, governo Dutra, 1950, inauguraram a ponte. Aí meu pai disse, eu vou só ficar sossegado no dia que eu ver que as águas do rio Açu não passarão direto mais para o mar. Vai ficar represada para se aproveitar ela, tanto aqui no Vale como no Seridó. E defendia o sistema de 3 barragens. Armando Ribeiro Gonçalves, Oiticica e em Jardim de Piranhas. Com essas 3 barragens, nós teríamos... Oiticica ainda teriam em Jardim? Jardim de Piranhas. Seria o seguinte, que eu defendi bastante, porque a bacia hidrográfica do Açu, ela nasce na Paraíba, com ramificação no Ceará e em Pernambuco, são 400 mil hectares de terra. E a barragem do Açu abrange 40 mil hectares de terra. Então, quando tem a cheia da Paraíba, do Curema, Mãe d'Água, certo? Aquele sangue, joga no rio Açu, que passa exatamente ali em Jardim de Piranhas, e ali seria a primeira barragem com 600 milhões de metros cúbicos d'água. Esses estudos existem no DENOX. A Oiticica teria 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos d'água, e a do Açu, 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos d'água. Então, seriam sistemas de barragem tipo o de Recife, que existiam as grandes enchentes de Recife. Então, uma cheia, uma meia e uma seca. Então, ia chovendo e ia se transportando essa água de uma para a outra, por gravidade, naturalmente. E a barragem do Açu tem um defeito gravíssimo, que já foi feito o estudo, mas não sei quem é que vai construir, era a comporta de esvaziamento das águas, quando tivesse os grandes invernos. E aí faria um sistema de 100 quilômetros de água para cima, a montante,
E a Jusante nós teríamos mais 84 quilômetros de água, que é até Macau. Então nós teríamos 200 quilômetros de água. Com a entrada do São Francisco, ele dizia, tira a água da barragem do Açu, joga no Mendubim. Do Mendubim na Lagoa do Piató. Do Piató se irriga mais 100 mil hectares de terra na margem esquerda do rio. Ora, o Piató este ano está 100% seca. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Onde tem dezenas de pesca artesanal morreu. Aquela produção Acabou ali, tudo. Isso, do aquela peixe. produção de pesca ali, pode esquecer. Está entendendo? Então, veja bem, há um canal natural saindo da barragem do Açu, indo para o Mendubim. Do Mendubim sai por gravidade que chega ao Piató. Então, a gente teria o Piató cheio, perenizando o Rio dos Cavalos, que ia até Carnaubás, Porto do Mangue, pela margem esquerda. Então, veja que isso vai ter que ser feito, não sei quando. Manuca, com as barragens que surgiram no sistema que abastece Armando Ribeiro, as barragens que surgiram na Paraíba, esse sistema que você está falando, de Oiticica, mais Jardim de Piranhas, seria viável? Sim, porque Curema segurava a Paraíba, as águas da Paraíba. Cumanhã d'Água, que já as suas comportas jogam no leito do Rio Açu. Quando chegasse em Jardim de Piranhas, seria a terceira barragem. O grande reservatório, o primeiro grande reservatório seria Oiticica. E o Açu era a grande caixa d'água. Então, o rio estava totalmente perenizado, com água suficiente para irrigar tudo isso. Perfeito. Aliás, na barragem de Oiticica, o siridoense sonha com isso, com a barragem de Oiticica. Um canal de 30 quilômetros alimentará, vamos torcer que seja assim, alimentará o açude público de Cruzeta. Sim. Cruzeta, barragem das Traíras e Tães, aí é um projeto mais caro, porque tem que ter um corte profundo para chegar lá, ou bombeamento, seria mais caro, mais barato por gravidade, né? Mas nada que não se resolva com 100 milhões de reais, né? E do Itães retornava. Pronto. Então, barrava para o Seridó despejava na Oiticica de novo. Olha, solução perenizava essas barragens no Seridó. No Seridó, perenizando o Vale do Açu, você já imaginou, se nós temos 10 mil hectares de terra, 15 mil hoje irrigados no Polo Açu-Mossoró, temos 100 mil à disposição na margem esquerda, temos mais 30 mil na margem direita, isso tudo só tem 3 mil hoje em produção, que é o Diba. Ele defendia a barragem do Alagamar. Quando tem as grandes cheias do Rio Açu, o nível do mar só há um desnível de 2 metros. A 70 quilômetros da terra, vamos dizer, da praia entrando no vale. Então, com a barragem do Alagamar, também não alagava com água salgada o vale. Era uma outra providência, que ele dizia. Ele discutiu a irrigação, que era exatamente essa floricultura que está acontecendo hoje irrigada. Ele viu irrigada. Nós fomos os primeiros plantadores de melão do Rio Grande do Norte, eu acho até do Nordeste. E o primeiro técnico, especialista em melão, que é esse que a gente exporta hoje, veio para o Rio Grande do Norte através das mãos do meu pai e nossa, que apresentamos a Zé Nilson de Sá na Maísa e que se tornou hoje mais de 1.000 produtores de melão no Rio Grande do Norte. Ele idealizou a manga. Hoje nós temos só no Vale mais de 60 fazendas produzindo manga, com a vicunha exportando para a Europa e para os Estados Unidos, concorrendo com o Paquistão, com a África do Sul, certo? Índia, na manga que eles produzem para a Europa. Então ele idealizou isso. Ele defendia a industrialização da cera de carnaúba, aí hoje paralisada, certo? Voltou a ter valor econômico, mas não tem um sistema de treinamento e modernização da colheita da palha de carnaúba. Ele trouxe naquela época a Comissão de Agricultura do Senado,
82, 81, a UASU passou um dia inteiro com ele, que ele queria mudar exatamente a legislação brasileira para a produção dos vales, seria do Aracati e do Vale do Açu. Aí construíram o Castanhão, foi aí onde surgiu o Castanhão. O Ceará avançou, construiu o Castanhão. Então, ele idealizava desenvolvimento, a pecuária leiteira do Estado. Então, era o trabalho dele. Nisso, quando eu comecei, eu vi o seguinte, em 79, quando eu me elegi deputado, eu fui conhecer a reforma agrária da Espanha e da Itália, que era um grande modelo no mundo de irrigação. Hoje, o maior convênio de Israel é com a Espanha, em irrigação. Então, eu fui para lá ver exatamente para defender a desapropriação do vale e a irrigação do vale. E daí traçamos um perfil de irrigação. Quando deputado, criamos a Secretaria de Irrigação, que virou Secretaria de Recursos Hídricos. Eu, quando deputado, em virtude das terras devolutas que existiam na região, principalmente nas terras mais secas do município de Açu, que eu via muitas pessoas lutando por título de terra, certo? Nós criamos exatamente o Instituto de Terra do Rio Grande do Norte, que hoje é a Secretaria de Reforma Agrária. Sua mesma Constituição. Era Iterne, né? Era Iterne, não é isso? Então, que era a legalização fundiária do Estado. Deputado, não vamos perder essa carona. Como jornalista, a primeira vez que eu ouvi alguém falar com detalhes sobre energia eólica foi com Vossa Excelência. Inclusive, Rosemilton, você está lembrado? Tinha um gerador, um pequeno gerador lá. Ainda tem, na direita da ponte que vai para o Açu. Ainda está lá. Ainda está lá. Irrigação, olhe bem, só existe irrigação se tiver água. E para ter água você tem que ter bombeamento, senão não irriga. Então eu dizia, olha, se eu tenho água, que é a barragem, o rio e os cacimbões do vale, eu preciso de energia. Mas eu preciso de energia barata. Então eu tenho através dos ventos. Nisto houve a Rio 92 e eu conheci os alemães. A Eco 92. Eco 92. Os alemães vieram aqui a Natal. Tinha um amigo meu. Daquela empresa que eu estou tentando me lembrar, porque inclusive eu fui a pessoa que acompanhou os alemães, a pedido seu, inclusive, né? E eu me lembro de um detalhe muito interessante. Eles queriam colocar 4 aerogeradores lá no centro de convenções. Isso. Uma coisa que Manuca sabia, eu sei, pouca gente sabe. Os ambientalistas detonaram. O laudo do IDEMA, eu vou dizer para o Rio Grande do Norte hoje, eu tenho por escrito o laudo do IDEMA para a prefeita da época, Vilma Faria, com a secretária de Vilma, Marilene. Reitec, o nome da empresa que nós tivemos no Centro de Convenções. Reitec. Era uma empresa de projeto e instalações de projeto de energia eólica na Alemanha, em Bremen, na Alemanha. Então eles vieram aqui 3 vezes comigo, eu fui lá conhecer todo o processo de energia eólica com eles. Quando eles chegaram no Centro de Convenções, eu disse, o que é aqui? Eu disse, é o Centro de Convenções. Por que nessa via costeira a gente não faz uma grande demonstração de energia limpa para iluminar a cidade de Natal? Todos os seus prédios públicos. Os projetos era a iluminação todos os prédios. Eu tenho esse projeto. Aerogeradores. Aí lá no Centro de Convenções a gente põe 4 aerogeradores aqui, produz energia para todos os hotéis da via costeira e o Centro de Convenções ficar com energia limpa para vocês atraírem os turistas do mundo inteiro. Qual foi o laudo? O laudo, em virtude da poluição visual. Responda. Eu estou rindo, porque na época eu ri muito também. Visual. Se você andar sem estar dirigindo lá, claro, na via costeira, a poluição com aquela quantidade de postes, com cabo de telefonia, com cabo de TV a cabo, é uma poluição. Aí você já imaginou, ali na via costeira, em cada entrada daquela entre uma duna e outra, próxima à pista. A área que ele ocupava era 25 metros, 25 por 25, certo?
que era uma torre. Ele disse, a gente pinta ela, decora ela de acordo com a vegetação local. E vocês criam a Avenida dos Ventos, da energia renovável de Natal, do turismo internacional. E o projeto era muito interessante porque ele ia abastecer todos os prédios públicos de Natal com energia eólica. E você vê outra. Eu disse, o investimento que eu fizer aqui, quem me remunera é a conta da energia que vocês pagam a Cosern por mês. Quando terminar o investimento, tudo é da Prefeitura de Natal, onde vocês em 10 anos pagam os investimentos e tem 15 anos, porque a vida útil são 25 anos, vocês têm 15 anos, toda a iluminação pública de Natal, todos os prédios públicos de Natal e o centro de convenções com energia de graça. Vida útil de quê? Do equipamento? São 25 anos. 25 anos. Entre 20 e 25 anos. Pronto. Então, Natal perdeu isso sem investir um centavo. Não vamos também deixar sem registro. Como é que está a energia eólica hoje no Rio Grande do Norte? Ainda continuamos na liderança? Continua. Olha, quando eu disse há 15 anos atrás, em 95, que o melhor lugar do mundo para se gerar energia eólica era o Rio Grande do Norte, quase que eu apanhava. Eu disse isso numa palestra na Alemanha, na Feira Mundial de Energia, em Hannover. Ventos fortes e constantes. E disse que nós tínhamos condições de gerar energia aqui, além de 500 metros de altitude, que no mundo não se consegue só abaixo de 300. Está aí a Serra de Santana com energia. E outros lugares que vão ter energia eólica. Eu dizia o seguinte, o sistema de São Francisco está instalado 6.000 megawatts hora. Só o que eu já conheço aqui dá para gerar 10.000 megawatts hora. Quase que eu apanho de novo. Hoje nós temos certeza que o Rio Grande do Norte poderá produzir mais de 15.000 megawatts hora só em energia eólica. E paralelo a isto, terá, agora que eu defendo a tese, energia solar. Então, o Rio Grande do Norte poderá abastecer o Nordeste inteiro de energia limpa, sendo eólica e solar. Uma das coisas que eu quero deixar registrado, a minha loucura da época, que me dizia que eu estava doido, certo? Hoje eu digo o seguinte, qual foi o político do Rio Grande do Norte que, com sua ideia, já trouxe um investimento de mais de 20 bilhões de reais para o seu estado? 10 já estão instalados e mais 10 nos próximos 2 anos. Então, o Rio Grande do Norte hoje... E é que a gente perdeu um bocado, né? Porque foi a Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco. Segunda etapas que deviam ter sido construídas aqui foram para o Maranhão, em função da infraestrutura que o governo do estado nesta casa há problemas ambientais? Não, nenhum. Nesta casa foi feita a primeira lei de energia renovável do Brasil. Foi aqui nessa Assembleia. Certo? Que a gente não tinha legislação nenhuma na década ali no final de 90, início de 2000. Então fizemos a lei aqui e foi aí onde surgiu a lei nacional. Foi aqui. Então, hoje eu digo a vocês o seguinte, aos telespectadores, habitantes do Rio Grande do Norte. Eu considero um dos estados mais ricos dessa federação, o Rio Grande do Norte. Tudo do Rio Grande do Norte é bom, é produtivo e poderá ter uma grande, vamos dizer, grande alavanca do desenvolvimento do nosso estado. Agora, falta sim conhecimento, objetividade e decisões políticas. Cortez Pereira dizia que seca era a inteligência do homem do Nordeste, né? Eu era muito amigo de Cortez Pereira. Inclusive, eu tinha 18 anos de idade quando ele me convidou para ser oficial de gabinete do seu governo. Dos dirigentes do Nordeste. Mas é a inteligência dos dirigentes do Nordeste. Agora, a seca não é problema. Certo? O problema é neve. E a Europa e os Estados Unidos convivem plenamente. A seca é ruim porque passa um período sem água. Não é isso? Mas quem tem água de subterrânea que nós temos, jamais poderá falar em seca. Ô Manuca, deixa eu resgatar uma frase de seu pai em 82, lá no Vale do Açu, naquela missão. E eu me lembro porque a frase, eu acho que foi manchete da tribuna, alguma coisa assim. O seu pai disse, para a missão que veio,
que naquele lugar ali seria o maior produtor de fruta do mundo em função de duas coisas que tinham que a Europa não podia fazer. Nem ninguém faz no mundo. Água e sol. Porque terra você faz como você quiser. Exatamente. Né? E por conta disso, você tem uma produção que vai desde março, né? Você tem 8, 5, 6, 8 safras, a Europa só dispõe de uma, no máximo 2. É lamentável. Na agricultura moderna, só para completar aqui, na agricultura moderna, o problema não é solo, o problema é clima, água e energia. É lamentável esse papo não poder continuar. Nós chegamos, né? Foi tão rápido, né? Mas estourou o nosso tempo. Muito obrigado, Rosemilton, pela sua participação. Muito obrigado, eu é que agradeço, Montenegro, né, pela sua participação. Obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora, e até a próxima. Muito obrigado a vocês em resgatar essa história, porque, acima de tudo, de ser político, eu sou idealista. Eu acredito no Rio Grande do Norte, acredito no seu desenvolvimento, no seu futuro. Para tanto, eu acho o seguinte, que precisamos trabalhar, desenvolver o que temos, as nossas riquezas. Muito obrigado a todos.